Mais uma entrevista aqui diretamente do estúdio da Mundo Logística na Intermodal. E eu falo agora com a Luísa Bublitz, que é a presidente da Aliança. Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Christian. Muito bom estar aqui com vocês. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde. A gente tem visto, né, surgir cada vez mais essa discussão sobre a cabotagem se popularizando. Você diria que a gente chegou de fato na era da cabotagem no Brasil? Ai, adoraria dizer que sim, mas ouso dizer que ainda não. Ainda falta tem um caminho. A cabotagem está crescendo muito, voltou aí aos patamares, está quase aos patamares antes da pandemia, o que é muito, muito bacana. Cada vez mais indústrias estão testando essa multimodalidade, essa solução porta a porta, e os clientes, obviamente, têm adorado, porque, obviamente, isso dá muita eficiência para eles, né? Otimiza a competitividade do produto deles, que é o que a gente quer. A gente quer que o nosso cliente cresça para a gente crescer junto com ele. Mas, no todo, se a gente olhar para a matriz brasileira de transporte, ainda tem um mundo de carga que hoje está no puro rodoviário. O rodoviário é o nosso grande concorrente. Ele é também o nosso grande parceiro, né? A gente oferece o porta a porta, o ponta a ponta, então ele nos ajuda nesse sentido, mas, claro, a gente procura otimizar cada modal. Então, o que a gente quer é tirar a carga das rotas longas do rodoviário. Isso ajuda a todos nós, inclusive a você, pessoa física, a mim, pessoa física. Isso faz com que, quando eu chegue no mercado e compre um produto, provavelmente esse produto está num custo um pouquinho mais acessível. Isso já nos ajuda, sem nem falar da sustentabilidade de tantas outras vantagens. Mas, no todo, ainda tem bastante carga, sim, para trazer para esse modal. E a gente sabe, enfim, existem vários benefícios. A gente que cobre, né, esse assunto sabe que os benefícios são tremendos. Você mesmo citou alguns. Por que mesmo assim existe esse estigma para que, enfim, a cabotagem cresça mais? Nós somos um país que tradicionalmente é do rodoviário, né? Embora nós tenhamos essa costa de 8.400 quilômetros super propícia para a cabotagem, a população vive perto da costa. 60% da população vive a 200 quilômetros da costa. Significa que o centro consumidor também está aí. Mas eu acho que tem uma questão histórica, né? E para você mudar toda a sua logística, o seu planejamento, exige preparação. Exige que você planeje de uma forma diferente. Não é uma mudança ágil e rápida. E, claro, nossos times estão sempre à disposição para ajudar nisso, né? Então, por isso que a gente fala que a solução do cliente A não é a mesma solução do cliente B, porque tem necessidades diferentes. E a gente entra ali para complementar e construir isso juntos. Mas, de novo, exige sim uma adaptação. O planejamento da produção, o planejamento da entrega do produto final para o cliente final, ele é diferente. Ele precisa ter esse olhar específico. Ok, eu vou deixar de ter essa flexibilidade que eu tenho com o rodoviário, vou ter outras flexibilidades, outras vantagens, que são inúmeras, mas ainda assim o meu planejamento ele precisa ser ajustado. Eu acho que é em função disso. E aí a gente vai se complementando, e é o que eu falei, a gente vai e ajuda o cliente nessa transição. É uma construção conjunta. Como é que a gente ajuda ele a fazer esse shift? Esse é o nosso grande foco. E esse é o nosso grande foco na feira. A feira é o evento mais importante do setor. Então, é ali que está toda a nossa atenção. Então, o papel de vocês é mais do que ter somente, né, somente entre aspas, uma produtividade, né, ter ali uma boa eficiência, mas também de educar o mercado em relação aos benefícios e a como é de otimizar a cadeia logística como um todo. Então, hoje, se a gente olhar para qualquer produto que você ou eu, a gente compre, seja para nós, seja para nossa família, boa parte do custo desse produto diz respeito à logística. Seja qualquer elo da logística, pode ser o armazém, pode ser o transporte, tem diferentes custos, né, que compõem esse custo total. E a gente entra justamente com um portfólio grande de produtos. A Aliança hoje oferece desde a base, claro, via navio, carreta, trem, balsa, a gente oferece armazém, a gente tem uma gama gigante. A grande novidade da feira é o transporte aéreo. Poxa, Luísa, mas como tudo isso se conecta? Justamente otimizando cada uma dessas pernas. É ali que a gente entra para ajudar, porque só otimizando cada uma dessas pernas é que a gente efetivamente consegue ajudar a indústria do outro lado a se tornar mais competitiva. E para os próximos anos, olhando para o futuro, o que você destacaria como a agenda mais importante da Aliança e do mercado também, de forma geral?
A Agenda Verde definitivamente está na mesa. Muito presente nesse segmento, né? Absolutamente. A gente está no meio dessa transição energética. A gente teve decisões importantes aí na semana passada, que agora precisam ser traduzidas na IMO, né? Então, a Agenda Verde, ela é, antes de mais nada, uma grande bandeira nossa enquanto grupo, né? O grupo Maersk, ele tem como uma meta de se tornar net zero em toda a cadeia. Em toda a cadeia. Isso é muito importante. Até 2040. É uma meta muito, muito audaciosa. Tem muitas iniciativas rodando em paralelo, desde testes com carretas elétricas. A gente teve um teste em Santa Catarina, a gente teve um teste em São Paulo, teve um teste na Bahia. A gente tem alterações nos motores dos navios, no maquinário do navio. Muitas, muitas iniciativas em andamento. Então, e tem, claro, toda a transição de combustível que está por acontecer, não só localmente, mas globalmente também. Então, definitivamente, essa meta de net zero até 2040 é algo muito, muito importante como propósito do grupo, antes de mais nada. Agenda tecnológica, digital, toda essa parte de análises preditivas, a inteligência artificial, a gente está trazendo mais e mais para dentro, né? Então, como é que essas ferramentas nos ajudam, nos dão flexibilidade, nos dão agilidade, né? Então, eu diria que essas são as duas agendas mais importantes. E, claro, sempre, sempre garantindo que, à medida que a gente vá conquistando esse mercado e trazendo mais indústrias aí para a cabotagem, que a gente consiga crescer com elas. Então, crescimento, sem dúvida, junto com a tecnologia, a parte digital e com essa questão verde, que são pontos bem, bem cruciais aí para a gente. Maravilha, perfeito. Muito obrigado pela presença aqui com a gente e boa feira para vocês. Muito obrigada. Hoje está bastante movimentado, então sim, um dia bastante produtivo. E deixo aqui o convite, amanhã temos mais, né? Então deixa aí o convite ainda para quem puder aparecer. Obrigada. Pessoal, continue ligados na Mundo Logística e a gente continua trazendo para você tudo que é notícia importante para o setor. Até mais.